Dentro dessas características do TDAH que trazem tanto prejuízo, nós podemos fazer uma listinha que facilita até a autointerpretação e a interpretação das pessoas ao redor para identificar se há sintomas de TDAH e, em função disso, apontar a necessidade de tratamento, que vai transformar a vida do indivíduo. Então é importante a gente pensar nos aspectos-chave do TDAH, como, por exemplo, a questão da distração, onde essa distração vai se manifestar sobre várias esferas, como, por exemplo, a questão de tarefas, principalmente tarefas monótonas, essa questão da auto-organização, essa questão de ter uma dificuldade até de se ater a uma conversa, simplesmente viajando com o pensamento e voltando. Também é importante a questão de que essa falta de foco, essa vulnerabilidade a se distrair, pode ser tão intensa que um portador de TDAH tem inclusive um risco aumentado de acidentes. Não é raro um paciente com TDAH se envolver, por exemplo, em situações de risco, se ele não for tratado, de acidentes de trânsito, de acidentes ao desenvolver atividades perigosas e até acidentes relativamente corriqueiros, como, por exemplo, um risco de atropelamento. Nós já conhecemos casos de pacientes que se submeteram a riscos involuntariamente em função do TDAH. Cruzar sinal vermelho, se distrair numa atividade perigosa numa empresa, por exemplo, numa construção, ou até um risco de atropelamento por se distrair durante o atravessar uma rua. Também a questão importante no TDAH é a procrastinação. Nós podemos procrastinar por vários motivos, mas nós procrastinamos muitas vezes por desinteresse ou por medo. Um paciente com TDAH pode estar desinteressado por uma tarefa monótona ou ele pode temer uma tarefa que vai demandar múltiplas atividades, muito tempo ou muito foco, porque ele já sabe que para ele será difícil a execução dessa tarefa. Um paciente com TDAH também terá dificuldade no aspecto básico do dia a dia, que é priorizar tarefas. Então ele pode até elencar uma tarefa como prioritária, mas daqui a pouco, pela dificuldade de foco, ele começa uma tarefa, ele vai para outra, ou ele se distrai, ou ele está executando um passo dessa tarefa, daqui a pouco ele pula para o próximo sem concluir o anterior. E isso gera uma dificuldade muito grande no desempenho tanto pessoal quanto laboral. E a questão do paciente com TDAH ter, por esse pensamento com falta de foco, acelerado, conectado em múltiplas coisas ao mesmo tempo, principalmente também se ele tiver um aspecto de hiperatividade associado, terá uma dificuldade enorme de relaxar. Há pacientes que dizem: doutor, a minha mente parece um aparelho de televisão ligado em 10 canais ao mesmo tempo. Então, além de não conseguir focar, não conseguir desempenhar, a pessoa também não consegue relaxar. Com tudo isso, a pessoa tem uma dificuldade enorme de manter uma constância, de perseverar em atividades, em relações. Então, a troca de cursos, a troca de hobbies. A pessoa descobre uma atividade de lazer que ela adora. Compra equipamento, descobre grupos sobre isso, se engaja nas atividades. Com aquela mente inquieta, daqui a pouco ela perde o interesse nessas atividades. E ela muda para outra. Então, o paciente se interessa por tênis. Daqui a pouco ele se interessa por outro esporte. Daqui a pouco ele está cursando uma determinada área, muda de área, depois muda de novo. E isso está envolvido na falta de foco e auto-organização. E, com tudo isso, um grande prejuízo que os pacientes com TDAH possuem é, obviamente, nos relacionamentos. Não é? Inquietude,
falta de foco, se perder até numa conversa, desorganizar o funcionamento da casa, orçamento doméstico, ter prejuízos profissionais que impactam no orçamento pessoal, ter um comportamento inconstante, ter um aparente desinteresse, uma alienação, às vezes, quando o foco está muito prejudicado, pode incutir no companheiro ou na companheira dessa pessoa uma noção de desamor, de falta de interesse, de estar desconfortável na presença daquela pessoa ou da família, e na verdade é uma mente inquieta precisando de tratamento. Então lembre, TDAH tem tratamento e o tratamento traz qualidade de vida. E viver melhor, esse é o maior investimento.